Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui para gravar o meu relato de parto e te contar com os detalhes a mais como foi o meu parto e também quero falar um pouco sobre o puerpério, como que foi o meu pós-parto. Bom, a Alice nasceu de parto induzido, começou com um parto induzido porque fechou 41 semanas e ela não nascia. Então, com 41 semanas eu fui pro hospital, acabou que eu não consegui induzir o parto e tive que ir para outro hospital. Com 41 semanas e 2 dias começou a indução do meu parto. Nesse hospital, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, eles induzem o parto do bebê com um comprimido, se eu não me engano é Misopropil, e nesse hospital eles colocam um comprimido, ele é introduzido vaginal a cada 6 horas. E eles me internaram, ao meio-dia eles colocaram o primeiro comprimido, isso da quarta-feira. Daí lá pelas 4 da tarde eu já comecei a sentir contrações. E daí eles não colocaram mais nenhum comprimido, eles acharam que não era necessário. E realmente não foi necessário. No outro dia, às 10 da manhã, eu já tava com 7 dedos de dilatação. Se você não assistiu o vlog do parto, eu vou deixar aqui no box de informações, você pode assistir. E também vou deixar o vídeo que eu faço antes do hospital, que eu conto porque que não deu certo no primeiro hospital e tudo mais. Lá pelas 10h30, mais ou menos, eles perguntaram, se eles poderiam romper a minha bolsa, porque até então eu tava com a bolsa fechada, e eles queriam ver como tava o líquido, porque eu já ia completar 24 horas de indução ao meio-dia, e eles queriam ver como é que tá o líquido, porque a Alice estava bem, no cardiotoco, os batimentos dela estavam super bem, significava que ela estava forte, que ela estava bem, porém eles queriam ver como estava o líquido, porque ela não estava mexendo muito, só que é normal o bebê não mexer por causa das contrações e tudo mais, Mas era importante eles saberem como ela estava e como estava o líquido. Então, eu permiti que eles furassem a bolsa, rompessem a bolsa, e eles romperam. Daí, depois que eles romperam, logo em seguida, fizeram um toque, eu estava com 8 dedos de dilatação. Isso era umas 11 horas da manhã. Daí, depois disso, eu fui pra bola, fui pro chuveiro, fiquei naquela bola de pilates, fiz agachamento e mais chuveiro, e chuveiro, e chuveiro, e água quente, e massagem, e agachamento, e bola, e tudo mais. Quando era umas 2 horas da tarde, eu tava com muita dor, e o médico veio fazer o exame. Um exame de toque pra ver. E ele fez o exame de toque e falou: Grace, você está com 8 dedos. Daí eu mais 8 dedos ainda, tinha passado horas e eu ainda estava com 8 dedos. E ele falou que realmente era pouco, não tinha evoluído nada. E outra coisa que ele falou é que a Alice estava muito alta. A Alice não tinha descido. Na verdade, a Alice, ela tava como eles chamam de flutuante, porque ela descia e subia, descia e subia. Em alguns momentos, a enfermeira, de meia em meia hora, as enfermeiras iam conferir os batimentos cardíacos dela. Às vezes, elas iam procurar o batimento cardíaco e tava lá embaixo, bem lá embaixo. Já tinha momento que o batimento cardíaco dela tava mais alto, então realmente dava pra ver essa variação só nisso. Mas o médico fazendo o exame de toque falou que dava pra sentir ela, dava pra sentir a cabeça dela, que ela tinha cabelo, mas que realmente ela tava alta. E daí ele falou: bom, eu quero te dar a alternativa de você colocar a ocitocina. A ocitocina, ela é colocada na veia e ela vai acelerar o trabalho de parto, vai te dar mais contração e vai fazer com que essas contrações sejam bem ritmadas. E dessa forma, consequentemente, você vai dilatar mais e o bebê vai descer, vai ajudar o bebê a encaixar. Então, eu permiti que eles colocassem. Antes de eles colocarem a ocitocina, eu já tinha lido sobre a ocitocina, pesquisado sobre a ocitocina. Eu tinha falado: bom, Grace, já faz mais de 24 horas que você tá na indução e parece que estacionou com 8 dedos, Então, não quero te influenciar nada, mas você pode colocar ocitocina ou a gente vê pra fazer uma cesariana. Daí eu falei: não, eu quero primeiro a ocitocina. Daí quando eles foram preparar as coisas pra fazer a ocitocina, pra colocar a ocitocina, aplicar, nessa hora eu, assim,
fechei os olhos e orei e falei com Deus, Deus, por favor, me dá um sinal. Eu sei que eu não devo ficar pedindo, fazendo teste, né, com Deus, nem nada desse tipo. Mas, por favor, me dá um sinal, se for pra gente continuar com o parto normal, que tenha uma evolução depois da ocitocina. Se daqui a horas essa não houver evolução nenhuma, mesmo com a ocitocina, eu vou entender que é porque eu preciso ir para uma cesárea. Bom, e assim foi, eles colocaram a ocitocina, eu acho que era umas 2 horas da tarde, umas 2h30 da tarde, não sei. Eles colocaram a ocitocina, eu ficaria com a ocitocina até as 5 horas da tarde. E assim foi, quando eles colocaram, gente, a dor triplicou, assim. Realmente vinha, não é a dor, parece que não aumenta, mas o espaço entre uma contração e outra aumenta, diminui muito. Então você tem uma atrás da outra. Então não dava tempo de recuperar para ter outra dor, entendeu? Era uma dor atrás da outra. Mas já adianto que eu não achei nada insuportável, tá? Não cheguei no expulsivo, não cheguei a 10 dedos, mas eu não achei nada insuportável. Eu conseguia lidar muito bem com aquilo. Fiquei muito tempo bola, chuveiro e rebolava na bola e fazia agachamento, tudo mais. Equipe maravilhosa do hospital, mesmo SUS, um atendimento excelente, assim, parecia que elas eram doulas ali comigo. E quando foi 5 horas, o médico veio para fazer o exame de toque e eu na minha cabeça, vai ter aumentado, alguma coisa vai acontecer. Quando ele fez o exame de toque, eu tava 2 horas na ocitocina, nada, eu continuava com 8 dedos de dilatação. Na hora que ele falou, eu já entendi que era pra eu ir pra cesariana, né? Mas ele ainda falou pra mim, Grace, eu vou te dar de novo 2 opções. A gente pode colocar mais ocitocina, porque pelo que a gente tá vendo, a Alice tá bem, ela tá com os batimentos cardíacos bom, ou a gente pode ir pra cesariana. Ele pegou e falou, pelo que eu estou percebendo, a Alice continua flutuante, ela não desceu, ela não encaixou, ela precisa descer, ela precisa encaixar. O que eu tô achando é que a Alice tem a cabeça maior do que a estrutura da tua pelve. E provável que esse seja o motivo de ela não encaixar. Então, eu vou te dar essas 2 opções. Tu pode colocar mais ocitocina, chegar aos 10 dedos e a gente ir pro expulsivo. Mas na hora, gente, eu nem pensei 2 vezes, eu só falei, eu quero a cesárea. Porque eu já tinha orado e eu já tinha botado isso na minha cabeça, que se não tivesse evolução, é porque eu deveria ir pra cesárea. E assim foi. A cesárea foi marcada para as 5h30. Eu já tava um tempo sem comer, só tava com líquido mesmo. Então ele fez a cesárea mesmo assim. E eu não queria a cesárea, mas eu estava preparada emocionalmente para os 2 tipos de parto. Sempre falei isso. Só que se eu pudesse escolher, eu queria o parto natural, porque eu acho que tem muito mais benefícios para a saúde do bebê e até para a mãe um parto natural. Mas, infelizmente, ou felizmente, porque a minha filha tá aqui e tá bem, eu fiz uma cesárea. A minha cesárea, ela não foi algo estipulado por um médico, eu não me senti coagida a fazer uma cesárea, foi totalmente escolha minha. Talvez, se eu não tivesse escolhido a cesárea, eu iria, né, botar mais ocitocina, chegaria a 10 dedos, tinha o expulsivo, talvez a Alice nascesse, talvez não, mas o que eu penso hoje é que nem adianta eu pensar nisso e ficar pensando, né, se eu fosse adiante o que aconteceria. Uma das coisas ruins da cesárea é a hora da anestesia. E esse momento, né, foi bem difícil porque eu estava com contração ainda. Então, o anestesista, ele não conseguia dar anestesia. Ele tentou 3 vezes e foi muito difícil. Tinha uma enfermeira me segurando e, coitada, assim, eu quase mordi ela. Eu não podia me mexer, mas, né, tinha que ficar ali. Mas a contração tava muito forte ainda. Mas depois ele conseguiu. Logo que ele deu anestesia, eu já comecei a parar de sentir as minhas pernas. Não doeu a anestesia, eu não tenho problema com agulha. Eu já comecei a parar de sentir as minhas pernas. Daí tem aquele momento ruim que eles colocam o teu braço preso de um lado, o braço preso do outro. Isso também é ruim.
Mas até então tudo bem. Uma coisa que eu achei muito legal foi que eles perguntaram se eu queria alguma música. Isso até não aparece no vídeo, não aparece no vlog, né? Mas eles perguntam se eu queria alguma música. Daí eu falei que eu queria ouvir Hillsong durante o parto. Daí eles colocaram, começou a tocar Amazing Grace, que é uma música maravilhosa. E nisso eu já começo a chorar, né? Quando eu começo a ouvir a música, eu já começo a chorar lá deitada. E eles estão me preparando, né? Passando aquele álcool, passando um monte de coisa. E não é uma sensação boa, mas a música me ajudou muito a distrair a minha cabeça. Depois eles deixam o Xande entrar e quando eu vejo o Xande entrando, vontade de chorar. Eu me despedaço em chorar. Porque ele tá com aquela roupa cirúrgica e ver ele com aquela roupa cirúrgica me deixou muito emotiva, assim, porque não era algo que eu imaginava, sabe? Mesmo falando pra vocês que eu estava me preparando emocionalmente para ter uma cesárea, a gente pode achar que a gente não cria expectativa, mas a gente sempre cria expectativa sobre as coisas. Então eu criei sim uma expectativa sobre o meu parto, mesmo achando que eu não havia criado, eu só percebi que tinha criado na hora. E também criei uma expectativa com a maternidade, por exemplo, que também tá totalmente diferente do que eu havia criado na minha cabeça. Então, o Xande entrou com aquela roupa, ele tava muito emocionado também. E o parto começou, né? Eles me cortaram, eu não vi nada e eu não senti nada. Eles falavam, você vai sentir um puxão, você vai sentir isso, vai sentir aquilo. Eu não sentia nada. O Xande estava aqui comigo, fazendo um carinho na minha cabeça, conversando comigo. E, gente, assim, demorou 10 minutos. Eu ouvi o chorinho dela. Daí eles desceram a cortina, a gente viu ela. Foi um momento muito emocionante, muito emocionante. Eu lembro que ela chorou e logo em seguida ela abriu o olho assim e olhou bem pra gente, assim. Foi muito lindo. Eles trouxeram ela até a gente sentiu o cheirinho dela, viu ela. E daí o pediatra pega, né, pra ver, fazer ali os primeiros exames e ver se ela precisa de algum pronto atendimento. Nisso, o Xande foi lá com eles e o Xande viu tudo que eles estavam fazendo ali com ela, né, os primeiros exames dela, só pra ver se ela tava bem mesmo. E eu lembro que nessa hora o médico falou, nossa, ela é grande mesmo, a cabeça dela não iria encaixar. Ele falou assim. E daí ali continua, né? Eles limpam ela, tudo a minha cabeça. Eles me limpam, né? A minha cabeça não tá mais ali, a minha cabeça tá totalmente nela, porque eu tô ouvindo o Xande conversar com ela, o Xande brincar com ela. E eles estavam ali terminando, eles cobrem de novo para que a gente não veja, botam aquele tapume, né? E estavam ali terminando de me limpar, de fazer as coisas todas, costurar e tudo mais, né? Demorou mais uns 15 minutos isso tudo. Nesse tempo, na verdade, o médico, assim, demorou acho que 5 minutos lá com o pediatra. O pediatra, eles já trouxeram a Alice e o Xande de novo. O Xande ficou do meu lado e a Alice ficou mamando. E daí as enfermeiras tiraram foto nossa e botaram a Alice pra mamar em mim. Enquanto o médico tava me costurando, eles já colocaram ela pra mamar em mim. E outra coisa que esse hospital fez, que eu também gostei muito, que pra mim é um atendimento super humanizado, é deixar a Golden Hour, eu acho que é assim, que é o bebê ficar mamando na mãe durante 1 hora antes de colocar roupinha, de medir, de pesar, disso, daquilo. Nada disso é feito até o bebê terminar de mamar durante 1 hora na mãe. Então a Alice começou ali já a mamar, pegou o peito, começou a mamar. Eles terminaram de me costurar. Daí também tem uma parte bem ruim, que é quando eles te trocam de maca. Isso é muito ruim, porque realmente você se sente assim que parece que você é um saco de cimento. Quem já tentou pegar um saco de cimento no colo, no braço, essa é a sensação. Parece que você é um saco de cimento, assim, sabe? Mas eles me transferiram de maca com a Alice em mim. E dali a gente foi pra sala de recuperação, a Alice ainda mamando. E não mamava o tempo todo, mas mamava um pouquinho, tirava, mamava, tirava. Mas aquela 1 hora a gente ficou juntas. Daí a gente foi pra sala de recuperação. Eu ficaria na sala de recuperação até eu sentir as minhas pernas. Nesse tempo, passou a 1 hora que a Alice estava comigo. Eles tiraram a Alice e levaram para medir, pesar e colocar roupa. Eles não deram banho nela, só dá banho depois de 24 horas no bebê. Também gostei bastante disso.
Nesse momento foi um momento bem ruim pra mim. Eu lembro que eu acho que foi até um dos piores momentos, porque eles levaram pra medir, pra pesar e foi na mesma sala que eu tava, né, na sala de recuperação, só que assim, longe de mim. E eu não conseguia me mexer pra ver, então eu não via nada, mas eu só ouvia o Xande rindo, brincando, a enfermeira, e eu queria tá ali, sabe? Eu queria estar naquele momento e eu não conseguia me mexer. Então eu lembro que foi uma sensação ruim, assim, de impotência, sabe? De não conseguir fazer, de não conseguir ir. E é uma sensação bem ruim, assim, que me deu, de ter feito a cesárea e de estar ali, né? Mas tudo bem. Senti as minhas pernas e elas já transferiram de novo de maca, também horrível, e nos levaram pro quarto onde a gente ficou internado. É, chegando no quarto, daí eu não podia comer nada e nem tomar banho. Eu fui pro quarto, eu acho que era mais 7 e pouca da noite. E eu fui comer, era meia-noite, eu podia comer. Daí eles levaram algo pra eu comer. E depois eu pude tomar banho de madrugada. Daí foi 2 enfermeiras me ajudar no banho. E foi até bem tranquilo, assim. O banho, não achei nada demais. Eu não senti dor nenhuma na barriga, nos pontos, nem nada. A gente foi pra casa, né? A gente ficou no hospital acho que 1 dia e meio, mais ou menos, internado depois da cesárea, né? E daí a gente recebeu alta e foi pra casa, que daí é onde começa o meu puerpério, o meu pós-parto, né? Eu não sentia muita dor, só que eu senti um incômodo de ter um corte ali, né? Outra coisa que eu senti também foi uma dor meio fantasma, assim. Às vezes eu ia, por exemplo, me levantar da cama e eu sentia um calor, um queimor, um calor, assim, dentro do meu corpo, lá na cirurgia, só que dentro do meu corpo. A sensação que eu tinha é que parece que tava escorrendo sangue quente, sabe? Só que por dentro. E eu perguntei isso pra minha irmã, fiquei com medo de ter estourado ponto, alguma coisa. Minha irmã também já fez cesárea, minha irmã falou que tinha a mesma dor, a mesma sensação, porque não é uma dor, é uma sensação. E ela falou que também sentia e que era normal. E realmente, durou uns 2 dias, assim, eu senti algumas vezes só e depois eu não senti mais. De dor, assim, estranha, o mais era isso. E daí aquela sensação de não conseguir ficar ereta, eu não conseguia ficar reta, assim, ó. Eu andava assim, sabe? Eu andava totalmente corcunda e abaixada. Eu acho que eu andei assim durante uns 5, 6 dias. Foi algo bem ruim, porque a Alice chorava na madrugada, eu não conseguia pegar, eu não conseguia pegar ela no carrinho, eu não conseguia levantar com ela da cama, tudo eu tinha que pedir pro Xande. Às vezes o Xande tava no maior sono, porque tava podre de cansado, e eu tinha que acordar ele pra ele pegar ela pra colocar pra ela mamar, ou tentar mamar, porque também foi outra dificuldade que eu vou contar no relato da amamentação pra vocês. E essa foi uma fase difícil, assim. Mas o pior do meu puerpério veio no quarto dia, eu acho. Eu acho que no terceiro para quarto dia. Foi o somatório de tudo. A Alice, ela saiu do hospital conseguindo mamar. Só que chegou em casa, parece que eu esqueci tudo e ela esqueceu e a gente não conseguia nos unirmos, assim, pra ela mamar. Foi muito difícil. E isso, somado com ela berrando de fome, somado com essa sensação de não conseguir ficar reta, de ter uma barriga imensa, inchada, de não conseguir pegar o seu bebê, de não conseguir fazer força, Ai, era horrível, gente. Eu não tinha fome, eu não tinha sede, e eu sentia vontade de chorar o tempo todo. E daí eu não queria chorar, porque o que acontece? Eu fico botando na minha cabeça que as pessoas vão achar que é mimimi, que é bobagem. Então eu sentia vontade de chorar, mas eu não chorava. E parece que só piorava. Os sentimentos só ficavam ainda pior. Foi uma fase muito difícil. Não é que eu tinha criado expectativa, eu achava que eu não tinha criado expectativa. Mas na verdade eu não tinha nem pensado em como seriam os primeiros dias.
porque você só fica com aquilo na cabeça de que você quer ver o seu bebê, de que você quer pegar o seu bebê, de que você quer amamentar o seu bebê. E a gente não para pra pensar quando a gente tá grávida no puerpério, nos nossos hormônios, nas sensações. A gente só quer pensar nas coisas boas, né? E é claro, se a gente ficar pensando na coisa ruim, talvez a gente nem tenha filho, né? Mas pra mim veio com um baque imenso. Eu acho que eu não pensava porque no fundo eu achava que teria um parto normal e esses sentimentos seriam menos porque não teria a parte física, né? Mas também não sei se eu não sentiria tudo a mesma coisa se não fosse um parto normal. Não sei dizer, porque eu não tive, né? Mas eu acho que foi um somatório de tudo. Pra vocês terem uma noção, eu fiquei tão nervosa e tão tensa que eu tinha dores musculares. O meu pescoço, ele doía tanto, ele travou. Eu tive uma torcicolo, ele travou assim, ó. Eu não conseguia levantar a cabeça, eu só conseguia ficar assim, ó. Eu lembro que teve um dia que o Xande foi almoçar e eu fiquei no quarto, a Alice estava dormindo, tava na casa da minha mãe, né? A Alice estava dormindo e eu falei, vou deitar, tal, daí a gente trocava, né? Ele vinha, ficava com a Alice e eu ia almoçar. Eu não tava chorando porque ele tava no quarto comigo. Quando ele saiu do quarto pra almoçar, eu me derramei em chorar. Chorei, gente do céu, assim. Eu não passava nada na minha cabeça, sabe? Era só um descarrego, assim, de um monte de coisa ruim que tava dentro, e de uma angústia, e de uma dor, e de tudo. E daí pensa, além de toda essa minha angústia, tudo isso que tava dentro de mim, ainda tinha o fato de que a Alice berrava pra mamar, porque ela tava com fome e ela não conseguia mamar, e eu não conseguia encaixar ela no meu peito. E ela berrava muito na madrugada. E eu tava na casa dos meus pais, isso me deixava mais nervosa ainda, porque o meu pai tinha que trabalhar no outro dia. E a criança berrando a madrugada toda, gente. No relato de amamentação eu conto pra vocês. Então, tudo isso pesava no meu psicológico. Tudo isso. Foi muito difícil. Mas eu lembro que no quinto dia de vida, eu consegui, né, dar mamar pra Alice de vez, assim, eu consegui encaixar. Eu descobri sozinha até o que estava acontecendo, qual era o meu erro, e eu consegui amamentar. Depois daquilo ali, a nossa relação ficou um pouco melhor, assim, de ela não chorar tanto pra mamar, de eu conseguir dar mamar, então eu já me senti muito melhor com aquilo, de a gente conseguir dormir melhor, tudo. Então, dali pra frente, meu puerpério começou a melhorar um pouco. Hoje eu tô com, acho que 25 dias pós-parto. Eu ainda tenho muita vontade de chorar às vezes. Eu percebo que coisas que não me abalavam, hoje em dia me abalam. Então, por exemplo, eu conseguia lidar com algumas pessoas antes. Hoje em dia, tudo que essa pessoa fala me abala e eu tenho vontade de chorar. Eu conseguia lidar melhor com os comentários no YouTube, que muitas vezes não são comentários, são pessoas te criticando alguma ação sua e tudo mais. Antes, eu lia esses comentários e não me abalava, porque não é nada me xingando nem nada, sabe? É só pessoas que têm opinião contrária à minha. Antes não me abalava, hoje em dia já me abala. Então, assim, eu ainda tô nesse processo do meu puerpério, não é fácil e eu achava que eu não passaria por isso, juro, porque eu não sou uma pessoa muito sensível, assim. Eu não sou uma pessoa muito sensível, eu acho que essa é a palavra, mas se você tá grávida, se eu não quero te assustar, talvez você não passe pelo que eu passei, talvez você não tenha esses sentimentos que eu tive, mas eu preciso te dizer que talvez você passe. E se você estiver passando, eu quero te dizer que cada dia melhora, todo dia a gente tá um pouco melhor. O relacionamento com o bebê não é fácil, porque a gente não, principalmente quem é mãe de primeira viagem, eu acho, né? A gente não entende nada de bebê. Então a gente precisa descobrir o porquê que ele tá chorando, a gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Mas melhora. Todo dia melhora um pouquinho. É impressionante. E é um desafio muito grande, só que algo que eu sempre coloco na minha cabeça é que vai passar. O tempo todo eu tô pensando nisso. Desde lá de quando eu tava com dor,
embaixo do chuveiro pra contração passar, eu já pensava nisso. Vai passar, vai passar. Ontem eu tava esperando ela querer nascer e ela não nascia. Hoje eu já tô aqui pra ganhar ela. Hoje, 25 dias depois, eu já penso. Parece que foi ontem que eu tava com dor de contração esperando dilatar. Hoje eu já tô com ela nos braços. Ela já vai fazer quase um mês. Vai passar, vai passar. Então eu tenho sempre isso na minha cabeça, sabe? Sempre isso na minha cabeça. E outra coisa que eu tento sempre colocar na minha cabeça é que eu quero levar isso de forma leve. Eu não posso fazer com que esse momento seja um fardo maior do que ele é. Porque as nossas emoções fazem muito isso com a gente, né? A gente somatiza as coisas. Então, às vezes, são coisinhas desse tamanho, a gente vai guardando, a gente vai guardando, a gente vai guardando e vai somatizando as coisas. E quando você vê, você tá prestes a explodir. Confesso pra vocês que quando eu saí do hospital, eu falei, eu não sei se eu quero ter filho. Ali nos primeiros dias do puerpério, eu só pensava nisso, eu não sei. Um filho tá bom, um filho tá bom, um filho tá bom. Só isso que eu pensava. Se você passou por isso, me conta se você também tinha esse pensamento. Mas depois que eu vim pra casa, assim, acho que depois de uns 15 dias que já tinha passado do meu parto, eu comecei a pesquisar quanto tempo depois de uma cesárea eu posso ter um parto normal. Eu já comecei a pesquisar assim. Porque se você me perguntar, Grace, você engravida de novo, o que você vai querer? Eu vou querer um parto normal. Se eu não conseguir um parto normal, eu encaro uma cesariana de buenas e tenho um segundo filho de cesariana também. Mas eu vou dar preferência pro parto normal. Como eu falei, eu não cheguei nos 10 dedos e eu não tive o expulsivo. Ah, por falar nisso, tá? O que o médico falou é que provavelmente era isso que aconteceria. A cabeça da Alice era maior do que o espaço da minha pelve, por isso que ela não encaixava. Ela descia e ela ficava torta, ela não conseguia encaixar a cabeça na minha pelve. Normalmente eu chegaria nos 10 centímetros, né, e iria pro expulsivo e mesmo assim ela não encaixaria para nascer. Como dizer, ele pode ser que na hora ela encaixasse e saísse, mas podia ser que não. Então eu não sei, mas eu acredito que sei lá, a minha oração, assim, Deus clareou a minha mente e acho que a melhor opção foi a cesariana no meu caso. Mas o segundo, sem dúvida, eu tentaria de novo o parto normal, porque toda a dor que eu senti até o bebê nascer, quando o bebê nasce, realmente você. Eu não esqueço, eu sei como é que é a dor, mas você não vê aquilo como algo ruim. Toda a dor que eu tive até no momento do parto da Alice, eu não vejo como algo ruim. É engraçado, porque eu tava com dor, mas eu lembro da gente rindo entre as contrações. Eu lembro das enfermeiras me dando salada de fruta no meio das contrações. Eram momentos de dor, mas eram momentos muito gostosos. Já da cesárea, eu tive momentos de dor e que eu não lembro como algo gostoso. A não ser, é claro, o momento que a Alice nasce, que ela sai de mim, que eles me mostram, que eu ouço o choro, que eu vejo ela, que ela mama, né? Tem essa parte, mas assim, até esse momento eu não tenho como uma lembrança boa. O pós ali, a recuperação, eu não tenho como uma lembrança boa. Eu não vou mentir, sentar aqui e dizer que foi maravilhoso, porque eu não tenho como uma lembrança boa, sabe? Então, hoje, se eu fosse ter um segundo parto, eu tentaria o normal. Talvez não aconteça e eu tenha que ter uma segunda cesariana, ok, teria, né? Como eu falei, a cesariana foi maravilhosa porque trouxe a minha filha ao mundo. Eu tive uma equipe médica maravilhosa, tive um médico maravilhoso, as enfermeiras nem se falam, o hospital super respeitou. Gente, eu tinha feito plano de parto e eu não levei, porque na confusão toda antes do parto eu não levei o plano de parto, mas parece que eles tinham lido meu plano de parto, porque era incrível como esse hospital, mesmo público, eu não paguei R$ 1, eu fui extremamente respeitada. Então, mesmo numa cesárea, eu tive uma cesárea humanizada. Eu posso falar isso, declarar isso, que eu tive uma cesárea humanizada. Gente, é isso, tá? Essa é só a minha opinião. Eu não tô aqui, eu não quero nenhuma forma influenciar de forma negativa se você está grávida. Mas eu preciso dizer que é difícil, porque é difícil, né? E eu acho importante a gente passar por isso. Pode ter certeza que se você passar por um puerpério difícil ou um parto difícil, você vai aprender muito com isso.
E a minha mãe sempre falou, ai, vai passar, filha, vai passar, você é forte, você é corajosa. Isso foi muito bom também, tenha pessoas assim positivas junto com você. Pra quem não assistiu, eu vou deixar os vídeos aqui embaixo. Se você quiser me escrever como foi o seu parto, se foi cesárea, se foi normal, me escreva aqui. Só peço que você respeite a minha opinião e também a opinião das outras pessoas aqui no comentário. Como eu te falei, tô passando pelo puerpério, então, por favor, não me faça chorar, porque, como eu falei, o que não me atingia antes, hoje em dia me atinge com muita facilidade, e eu tô esperando essa fase passar, gente. Espero que passe, porque eu falei, Deus, eu não sei como é que eu vou ser youtuber emotiva desse jeito, assim, porque é complicado, sabe? Antes eu lidava muito bem com os comentários, hoje em dia eu já não lido tanto. Gente, eu não lido nem com os comentários das pessoas próximas a mim. Tem pessoa que me manda uma mensagem, às vezes no WhatsApp, que eu tenho vontade de socar a cara. E eu não posso. Então, assim, é complicado essa parte do puerpério. Se você passou por um puerpério, assim, difícil também, me conte aqui nos comentários como que foi, por quanto tempo depois passou. Como eu falei, o meu já melhorou muito. Tô muito melhor, na maior parte dos dias eu tô muito bem. Mas tem dias que a gente não tá tão bem, né? E é assim. Um beijo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou o seu like até agora, deixa o seu like aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe. Eu vou gravar o relato da amamentação também, tá? Tchau.